Fique nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. 437. Amém. Aleluia. Esse dom celeste é o batismo com o Espírito Santo. Esse selo é o Espírito Santo. Aleluia. Deus seja louvado. A paz do Senhor para todos os irmãos, mais uma vez. Deus abençoe, irmã Jéssica, que bênção, Valentina, todo mundo aí. Muito bom ver os queridos e amados irmãos. Irmão Mauri, quanto tempo, né? Bom ver o Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos ler uma porção da Escritura. Irmãos, na verdade, nós estamos estudando Gálatas, capítulo por capítulo, fazendo exposições. Na última sexta-feira que tivemos ministrando, né, paramos no capítulo 4, versículo 20. E a porção dos versículos 21 até o versículo 31 do capítulo 4, nós não chegamos a ministrar. Então nós vamos ministrar hoje, se Deus quiser. Tá bem? Diz assim o texto sagrado, Gálatas, capítulo 4, versículo 21. E depois vamos ler também o capítulo 5. Tá bom? Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Estes são o quê? 2 concertos. Um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Agora no capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém. Podeis assentar, amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Estudar a palavra de Deus é muito importante, porém, mais importante ainda é praticá-la. O Senhor Jesus, falando sobre a importância de praticar a palavra, ele diz que assemelha as pessoas que não praticam quem construiu uma casa sob areia. O interessante, irmão Marivaldo, que a pessoa chega a construir, constrói, pinta, coloca janela, ele construiu, e o tempo passou, diz lá a Bíblia, mas aí lá pelas tantas vieram a tempestade, vieram a chuva, correram as águas, os rios, irmã Miriam, e bateu contra aquela casa, e diz a palavra, que ela caiu, a casa caiu, e foi grande a sua queda. E Jesus continua, fala assim: também assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o homem que cumpre, que lê, conhece a palavra, estuda e pratica, é comparado àquele que edificou a casa sobre a rocha. Veio os ventos, correram-se as águas dos rios, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por que ela não caiu? Não é porque ela tinha conhecimento, ela não caiu porque ela praticava. Praticar é muito importante, conhecer e praticar. Tem gente que até não pratica porque não conhece, e quando não se conhece também é uma presa fácil, quando não se conhece. Jesus venceu o diabo pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, não é? Então é muito importante conhecer. Da mesma forma que é importante conhecer, é importante também, irmão Gilberto, praticar. E hoje nós vamos para mais uma porção. Vamos estudar o capítulo 5, se Deus quiser. Vamos estudar essa porção aí do capítulo 4, né? Versículos 21 do capítulo 4 até o versículo 30, e depois
os versículos do capítulo 21. O tema da nossa exposição bíblica nesta noite é Colunas da Liberdade Cristã. Dá uma olhada aí para o capítulo 5, por favor, versículo 1. Está assim: estáis, pois, como? Firmes na liberdade. Na liberdade com que Cristo vos libertou. E aí ele vai dar um conselho: não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tem muita gente sofrendo porque estão voltando a se meter debaixo de jugo da servidão. E para isso não acontecer, é preciso conhecer as colunas da liberdade. E é isso que nós vamos estudar nesta noite. Muito bem. A carta inteira de Gálatas trata da liberdade em Cristo. Esse capítulo, o capítulo 5, é o capítulo-chave do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, porque o versículo 13 fala assim: não useis da liberdade que tens em Cristo para dar ocasião à carne. Como também essa carta revela a guerra que há entre a carne e o espírito. Esse capítulo especificamente revela isso, a guerra que há entre a carne e o espírito. Então, conhecer e praticar é muito necessário para que nós possamos viver o evangelho, mas não o evangelho falso, né? Mas o evangelho verdadeiro. Porque quem vive um evangelho falso não herdará o reino de Deus. Portanto, se você não quer, como eu também não quero, perder o reino de Deus, devemos estudar esse capítulo para descobrir a fórmula de vencer os obstáculos que impedem as pessoas de herdarem o reino de Deus para sempre. Então, me acompanha aí por gentileza, versículo 21 do capítulo 5, só para você dar uma olhadinha, Duda, dá uma olhadinha, capítulo 5, versículo 21, está assim, olha, a última parte do versículo, está assim: os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Os que cometem essas coisas. Então, para que a gente não cometa, para que nós não cometamos tais coisas e venhamos a perder, né, o reino de Deus, não herdando, irmão Mauri, o reino de Deus, então nós queremos conhecer para poder não perdermos o reino de Deus. Ok, muito bem. O capítulo 5 vai então revelar quais são esses segredos, essas colunas, esses itens tão importantes. E é isso que nós vamos fazer, estudar hoje. Paulo, ele começa aqui usando duas mães, dois filhos, para falar de duas alianças. Eu estou me referindo à porção do capítulo 4, versículo 21 a 31. Acompanha, por favor. Olha lá, o versículo de número 24. O que se entende por alegoria? Porque estes são o quê? O quê? Concertos. Então, muito bem, aqui Paulo vai usar essas duas figuras, irmão Zé Maria. São duas mães, dois filhos, para falar de dois concertos, de duas alianças. Trata-se de Agar, a escrava, que tem um filho por causa da incredulidade de Abraão. Ian, Deus abençoe você, Ian. Senti sua falta na quarta-feira. Então, essas duas mães, trata-se de Agar e de Sara, sendo Agar a escrava, que tem um filho por causa da incredulidade de Abraão, e Sara, que dá à luz a Isaac, filho da promessa. Então aqui nós encontramos uma alegoria. Aí a irmã Marina, que é muito inteligente, pergunta: pastor, o quê? Alegoria. E o que é isso, alegoria? Alegoria é uma figura de linguagem usada para significar algo além do literal. Vou citar, por exemplo, uma figura alegórica. Em João capítulo 10, versículo 9, quando Jesus fala assim: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Tem como
interpretar isso literalmente. Jesus é a porta, tem uma fechadura, tem agora tem como literalmente? Não tem. Então ele está usando uma alegoria. Pastor, quando é que eu uso a alegoria na Bíblia? Só é possível, escuta bem, só é possível quando não tem como usar literalmente. Os pregadores pentecostais, nós que somos pentecostais, e aqui agora eu já não coloco eu, porque eu não faço isso, mas muitos fazem, usam, inventam muitas alegorias, e algumas alegorias inventadas, elas parecem, Deus abençoe, Pai do Senhor, amém, bem-vinda. Muitas alegorias são inventadas e elas parecem, irmã Miriam, a senhora que gosta da palavra, parecem verdadeiras. Quer ver? Vou contar aqui um exemplo para você ter uma ideia. Irmão Hércules, uma vez o pregador pregando, ele contou sobre a parábola do bom samaritano. Vocês lembram que a parábola, pode baixar um pouquinho só, João Vitor, por favor, que está dando um pouquinho de microfonia. A parábola do bom samaritano está falando do próximo. Jesus está falando do amor ao próximo e tal. Lá pelas tantas o camarada pergunta: quem é o meu próximo? Aí, para explicar quem é o meu próximo, Jéssica, você que prega, e Jesus falou assim: olha, um homem descia de Jerusalém e tal, encontrou com salteadores, e aí ele foi assaltado, espancaram, roubaram ele, jogou ele pelo meio do caminho, meio morto, jogou aquele homem ali no meio do caminho, meio morto. Aí Jesus conta: passando um sacerdote, olhou o cara caído lá, quebrado, cheio de sangue, passou de largo. Passou o sacerdote, um pastor, nem deu atenção. Depois passou um levita. Levita não é só quem canta não, tá? Quem cuida do templo. Passou um levita. Se fôssemos olhar isso, a irmã Cida é a levita aqui da igreja, né? Então, esse termo levita está muito mal interpretado também. Aí passou um levita, e aí olhou assim, também não deu ligança, não ligou, não passou de largo. Mas aí a Bíblia diz que passou um samaritano, que você lembra que o samaritano era desprezado, parou, o samaritano parou, né? E agora pegou o rapaz, limpou as feridas, passou azeite, colocou na cavalgadura, em cima do animal, jumentinho ou camelo, não sei, e levou e colocou na hospedagem, tirou 2 dinheiros, pagou o homem, e falou assim: cuida dele, quando eu voltar, se passar, eu pagarei o resto. E foi embora. Aí o pregador pregando esse texto, irmão Hércules, pregando, aí ele alegorizou, mas alegorizou errado. Ele disse que o homem caído significa o pecador, está no sangue. O rapaz que passou ali para cuidar dele representa Jesus. O jumentinho é o evangelista que pega as pessoas, e o jumentinho é o evangelista, pega a pessoa, coloca nas costas e leva. A hospedaria é a igreja, ele falando, a hospedaria é a igreja. Os 2 dinheiros que ele deu, o Antigo e Novo Testamento, e falou: cuida dele até que eu volte, segunda volta de Jesus. Então você olhando assim, não se encaixa, humanamente falando, não parece que é isso? Só que essa é uma mensagem inventada, errada. A parábola do bom samaritano tem nada a ver com isso. E tem gente que fala: rapaz, Deus me revelou. Irmão, a palavra de Deus já está revelada. Deus revela aplicações. Ela já está revelada, que não tem coisa. Ela já está revelada pelo Espírito Santo. Agora tem gente que quer encontrar o que ninguém nunca encontrou na Bíblia. Aí ele vai inventar mesmo. Aí vai ser, entendeu? Como se fosse uma coisa mística, assim, ó, como se ele fosse um cara especial, que Deus não falou para ninguém, só falou para ele. Vai plantar batata. Não é assim, irmão. Não é desse jeito. Entende? A palavra você pode encontrar no texto, Deus pode te mostrar aplicações. Você medita e você encontra aplicações que ninguém nunca pensou naquelas aplicações. Aplicações, sim. Com certeza. Agora, nada mais do que isso. Porque a palavra de Deus, ela já está, ela é a revelação de Deus para nós, né? Então, devemos ter muito cuidado com mensagens alegóricas, com alegoria. Tem gente que acha que é mais espiritual do que os outros. Tem inclusive obreiros
que acha que Deus só fala com ele, que não fala com o irmão, com a irmã. Tem gente que pensa isso, não é? Mas não, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós, diante de Deus, somos iguais, somos servos do Senhor Jesus. E Deus pode te falar com você, sim senhor. E Deus pode te dar mensagens poderosíssimas para poder pregar, porque você é um instrumento na mão de Deus. Deus pode te usar poderosamente na mão do Senhor, tá certo? Então, só falando para ter um pouquinho de cuidado com relação à alegoria. Nós devemos ter muito cuidado quando nós usamos a expressão, que o Senhor está mostrando, revelando. Devemos ter muito cuidado. Uma vez eu vi estou falando com relação à pregação. Uma vez eu vi uma pessoa pregando e a pessoa falou bem assim: irmãos, e Deus, o Espírito Santo falou comigo, me levou para a palavra. Aí ele citou o texto que ele citou estava errado. Aí eu pensei, esse Espírito Santo aí está meio confuso. Ele está citando a palavra errada, trocou os personagens. Então, irmão, isso desacredita o pregador. Desacredita, porque já que a pessoa é capaz de inventar essas coisas, mentem, né? Então, quem está ouvindo falar, isso aí é... Eu tenho um irmão que ele sempre fala, essas pessoas que inventam assim, esses pregadores que inventam, meu irmão fala, isso aí é fanfarrão. Uma vez a gente que frequenta alguns congressos, alguma coisa assim, pregador famoso. Aí, ele sentado do lado de alguém, fez pose assim, sinal para o outro tirar foto. Quer dizer, ele estava mais preocupado com a foto. E quando ele foi pregar, ele fazia sinal para a pessoa e tal. Em vez de estar preocupado com a pregação da palavra, estava preocupado mais com aparecer. Então, devemos ter muito cuidado com essas coisas. Vamos aqui. Porém, o texto, alegoria, ela existe. Como vocês estão observando aí, Gálatas capítulo 4, versículo de número 24, diz assim: o que se entende por... Como é que está aí na sua Bíblia? Capítulo 4 de Gálatas, versículo 24. O que se entende por alegoria. Então, a alegoria, ela existe. Mas ela só é possível, irmão Luceni, quando literalmente não for possível. Quando não for possível literalmente, então tem a alegoria. Então vamos estudar essa alegoria que a Bíblia fala. Filhos livres nascem do Espírito Santo. Filhos livres nascem do Espírito Santo. Para a gente entender essa alegoria com esse subtema, liberdade em Cristo não foi inventada por Paulo. Não foi Paulo que inventou que a gente tem liberdade em Cristo. Eu vou focar essa questão do filho da livre um pouquinho mais à frente, tá? Agora vamos para o capítulo 4, o capítulo 4, versículo 21, aqui, versículo 21, 22 até o 23. Então, dizei-me vós, que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Aí ele vai falar, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Então, aqui ele vai explicar essa alegoria. Paulo vai explicar essa alegoria, como é que é. E ele fala, está escrito. Quando Paulo fala que está escrito, ele está citando Gênesis, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 16. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Essa livre está em Gênesis 21, versículos de 1 a 7. Então Paulo está citando passagens do Antigo Testamento. Ele não está inventando nada, ele está falando, está escrito. Agora veja, irmão, se o próprio Paulo, para pregar, ele usava a palavra de Deus, imagina a gente, imagina nós, né? Precisamos da palavra de Deus. Então ele não inventou, está escrito. Segundo, nossa liberdade, ela foi prometida, versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então a nossa liberdade, ela foi prometida, o da livre por promessa.
Deus prometeu que da semente de Abraão, da semente de Sara, nos daria liberdade. E essa promessa foi feita há muitos anos atrás. Agora, olha o versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Paulo está citando Isaías 54, e o versículo 1, aqui, irmã Jéssica, ele está citando Isaías 54, falando, esse alegra, ó estéril, ele está aqui falando das promessas messiânicas, que seria através de Jesus, uma promessa da semente da mulher, passaria por Abraão, e chegaria, né, até Jesus, e então ali, em Cristo Jesus, nós alcançamos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Aí vamos para as duas alegorias agora, as duas figuras. A escrava, que é Agar. Os irmãos se lembram que Abraão, Deus prometeu a ele que ia dar um filho. Só que, quem era a mulher de Abraão? Sara. Ela era idosa, já era velha, já tinha cessado, diz a Bíblia, o costume das mulheres. Ou seja, ela já tinha entrado na menopausa, tá? Ela tinha entrado na menopausa. Essa mulher não conseguia engravidar, não conseguia. E aí, mas Deus havia, presta bem atenção aqui, por favor. Mas Deus havia prometido. E aí, o que eles fazem? Conversando Abraão com a Sara, por causa da incredulidade. Então chama Agar, uma criada, uma empregada da casa, e manda Abraão deitar com ela. E ela agora tem um filho. Gente, quantas pessoas estão sofrendo, irmão Adilson, porque não sabem esperar o que Deus prometeu. Deus promete, e a pessoa se apressa, e a pessoa coloca os pés pelas mãos, e até hoje, não tem aí os muçulmanos? Eles não fazem tantos terrorismo, sabe por quê? Por causa da desobediência e a pressa de Abraão. Os muçulmanos são descendentes de Ismael, exatamente o filho dessa escrava aqui. Eles são descendentes dela. E olha o que são os piores inimigos de Israel. Olha, tudo isso por causa da desobediência, por causa da falta de fé. Irmão, Deus é Deus do sobrenatural. A mulher já estava na menopausa, já era velhota, mas olha aí, a segunda figura, Sara, representa Jerusalém de cima, diz o texto, de onde veio Jesus segundo a promessa. Agora, eu quero dar mais um passinho aqui com vocês, para a gente entender isso. Os filhos, ponto 4 aqui, ponto 4, os filhos da livre, são filhos da fé, e nascem gerados pelo Espírito. O que é isso? Sobrenaturalmente. Por que sobrenaturalmente? Ela não estava na menopausa? Não era impossível ela ter filho? Era impossível. Mas Deus fez uma promessa, e do impossível, Deus fez a mulher que estava na menopausa gerar, ficar grávida, e nasceu um filho chamado Isaque. O nome Isaque significa riso. Ei, sabe o que Deus está falando? As promessas para a tua vida ainda estão de pé. Você ainda vai sorrir. Aleluia! Glória a Deus. Você ainda, há uma promessa. Pastor, mas eu estou olhando, estou vendo solução. Parece que está tudo. Parece, nessa hora chega o adversário para fazer propostas, para te desviar dos planos de Deus. E quando nós desviamos dos planos de Deus, as consequências são terríveis, irmã Elaine. São horríveis. Então, vamos entender um pouquinho. Agora, acompanha comigo aí, versículo 25. O versículo 24.
O 24. O que se entende pela alegoria? Porque estes são dois concertos. Quais são os dois concertos? Aí, aqui vai explicar, ó. Um no Monte Sinai. Qual, irmãos da Maria? Qual foi o concerto no Monte Sinai? Qual foi? Foi a lei que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. A lei mosaica foi dada no Monte Sinai. Aqui, aí Paulo foi no Sinai, ó. Sinai, gerando filhos da servidão, que é Agar. Aí Paulo está aqui falando, olha, quem está debaixo, quem está na lei, está debaixo da servidão. É isso que Paulo está falando, é isso que significa isso. Agora, versículo 25, ora, esta Agar é Sinai, monte da Arábia, correspondendo a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Agora, olha o 26, mas a Jerusalém que é de cima, a qual é a livre. Quem é essa livre aqui? É a Sara, que é mãe de todos, ele fala. Só que essa mãe, para ela ser mãe de todos, foi de maneira sobrenatural. E Paulo diz que esse sobrenatural é do Espírito. O Espírito Santo é aquele que age em nós de maneira sobrenatural. Glória a Deus. Olha o versículo 29. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Ó, o que era segundo a carne, Isaac, perseguia quem era do Espírito, que é quem? Segundo o Espírito, são os da fé, todos da fé são do Espírito. Agora, vamos ver isso, por gentileza. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3 de Gálatas. Versículo 9. Está lá escrito. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem é da fé aqui? Quem é da fé aí? Você aceitou Jesus pela fé. Então, já que você é da fé, você é do Espírito. Você faz parte da promessa. Então, você pertence a Abraão, porque você é da fé. Os que são da fé são segundo o Espírito. Para você entender isso e ficar bem entendido, vamos a João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 13. João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 13. Ó, eu vou ler o versículo 12 e 13, tá? Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais, aos que creem no seu nome. Os que creem são da fé, sim ou não? Sim. Agora olha o 13. Os quais, esses que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, tem Bíblia que fala, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ó, não nasceram da carne, nem da vontade não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse nascimento de Deus aí significa o quê? Quem nasce de Deus nasceu pela fé e nasceu espiritualmente. Nasceu espiritualmente. Na terça-feira, na tarde da bênção, eu estava conversando com uma irmã, eu estava dizendo, muitas pessoas, irmão Hércules, elas não vêm a Cristo, elas vêm à igreja, elas não vão a Jesus, elas vêm à igreja, elas fazem discipulado, elas batizam, só que elas nunca tiveram um encontro com Jesus, elas nunca foram transformadas, porque estão na igreja, mas estão gostando do mundo, estão na igreja, mas não houve mudança de atitude, de mente, caráter, a vida não mudou. Quando a pessoa vai a Jesus, é diferente.
Jesus transforma a vida da pessoa. A pessoa nasce de novo, nasce espiritualmente. É muito diferente. Então, só para você entender, tá? Muito bem. Então, os filhos livres, quem são os livres? São aqueles que nascem do Espírito. Porque enquanto você não nascer espiritualmente, você ainda está, você que eu falo, qualquer pessoa, ela está escrava do pecado. Porque ela quer deixar o pecado, mas não consegue. Escrava do pecado. Então, não nasceu ainda do Espírito. Não nasceu ainda do Espírito. Muito bem. Vamos aqui à segunda coluna da liberdade. Firmeza para não voltar atrás. Capítulo 5 agora, versículo 1. Glória a Deus. Estais, pois, firme na liberdade. Estais, pois, firme na liberdade em Cristo. E aqui diz assim, que não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Voltar é submeter a servidão. Voltar atrás. Quantas pessoas que voltam? Tem pessoa que só está na igreja por causa do namorado. Se o namorado terminar com ela, ela sai da igreja. Tem pessoa que só está na igreja por causa do marido. Se o marido largar ela, larga a igreja também. Essa pessoa não está em Cristo. Essa pessoa não está em Cristo. Porque diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A espada? O perigo? A morte? Diz a Bíblia, nada nos separará do amor de Cristo. Decantarabachuri cantaramanai. Não tem nada que te separa. O marido pode até te separar de você, ou a esposa pode até separar de você, mas você não vai largar Jesus. Olha, a igreja, ela não é do pastor Wallace, a igreja não é do presbítero Francisco. Irmão, se alguém A ou B não gosta de você, deixa essa pessoa ir plantar batata no asfalto. A igreja, ela é de Jesus. Você não veio aqui por causa do fulano, de ciclano, você veio por causa de Jesus, você veio adorar Ele. Deixa Ele fazer cara feia, deixa Ele não gostar de você. Levanta a mão e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Deixa a pessoa para lá. Aí a pessoa fala, pastor, não vou mais naquela igreja porque fulano olhou para mim com o beicinho. Eu olho para a pessoa e digo, ela morreu na cruz por você? Ela te perdoou? Ela fez alguma coisa para escrever o seu nome no livro da vida? Não fez não? Então manda ela plantar batata. Porque não pode xingar, né, irmão? Crente não xinga, né? Você está entendendo a minha expressão que eu estou falando? Irmão? Glória a Deus. Então não volta a submeter a servidão, porque tem gente que quer voltar. A insistência do apóstolo indica que é grave voltar. Vamos ver lá, versículo 2 agora. Eis que eu, Paulo, vos digo, não vos deixes, se vos não deixar, se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, protesto a todo homem que se dê circuncidar. Olha a insistência. Ele fala, versículo 2: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixar de circuncidar, de nada Cristo aproveitou na vida de vocês. Aí ele fala, de novo, protesto a todo homem que se dê circuncidar, que está obrigado. O fato de ele falar de novo, ele está insistindo. Essa insistência fala-nos da gravidade. O quão sério, Gabriel, o quão sério é. Olha o versículo 4. Separados, obrigado, amada. Amém. Deus te abençoe, obrigado. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha como é grave. A pessoa que volta, é possível que ela caia da graça. Então é terrível isso. É terrível. Cair da graça.
Agora vamos explicar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Cair da graça. Não se trata de um texto isolado. Trata-se da queda. Ela não só é possível, mas também é real. Cair da graça. Agora veja. Aqui no capítulo 5, versículo 4, da graça tendes caído. Quantas pessoas que estão na igreja, carteirinha na mão, carteira de presbítero, de pastor, de apóstolo, né? Exerce tantas funções na igreja. Cair da graça é algo físico ou espiritual, gente? Espiritual, isso mesmo. Irmão, tem gente dentro da igreja caído da graça de Deus, atrapalhando. A vida espiritual, irmão, é muito melindrosa. Sabia disso? Muito melindrosa. Eu procuro, irmã Cida, dar muito valor à vida espiritual. Procuro chegar mais cedo para orar um pouco, buscar o Senhor, irmã Jéssica, sabe? Ser verdadeiro, ter cuidado com a minha língua, com o meu testemunho, com a minha fidelidade. Tem coisas que a gente como pastor sabe, que as pessoas nem sabem que a gente sabe, mas a gente sabe. E aí a pessoa fica aí com a cara mais de santo, a gente fica olhando misericórdia. Como é que pode a pessoa perder a sensibilidade desse jeito? Né? Da graça tendes caído, diz a Bíblia. O cair da graça é um perigo, porque só cai da graça quem está na graça. Você tem que estar na graça para cair dela. E uma das coisas que faz a gente cair da graça é a gente querer voltar ao legalismo, voltar a confiar nas nossas próprias obras, né? A gente não pode fazer isso. Muito bem, a fé viva em Jesus independe de tradição religiosa ou de denominação. Versículo 6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Em Jesus Cristo, nem circuncisão, quer dizer, judaísmo, nem o judaísmo, nem incircuncisão, nem o que não é judaísmo. Então, o que Paulo está falando aqui? Que não é a tradição religiosa, obrigado, amado, que não é a tradição religiosa que conta, também não é a falta dela, porque tem gente que fala, aqui nem circuncisão, não está escrito na sua Bíblia, nem incircuncisão. Às vezes, irmão Adilson, eu explicando a palavra de Deus, conto alguns exemplos. Tem pessoas que pensam que tudo é certo, que toda a igreja é certa. Tem gente que pensa isso, mas não, irmão. As pessoas às vezes podem não gostar, só que eu não estou aqui. É verdade que eu não estou aqui pregando, ensinando, sendo pastor, e eu não quero ser antipático ou ofender ninguém, isso é verdade. Mas também eu não quero, em nome do agradar, ser irresponsável diante de Deus. Cabe a mim instruir, advertir, ensinar. Só que às vezes temos tanto cuidado que pelo talvez o extremo zelo acabamos errando. E as pessoas, para que elas entendam, nós temos que ensinar a igreja como ensinamos na nossa própria casa, na nossa própria família, e isso é bíblico. A Bíblia diz que o obreiro, é a Bíblia que compara em 1 Timóteo capítulo 3, que não governa a sua própria casa, não cuidará da igreja de Deus. A Bíblia compara o governo da casa com o governo da igreja. E eu, para ensinar os meus filhos, se eu ficar com
com palavras muito técnicas. Os meus filhos não as conhecem, eles não as perceberá, e às vezes não perceberá a gravidade que é, entende? De maneira respeitosa, eu preciso conversar com eles abertamente. Se eu não faço, lá fora fazem, e fazem de maneira, o quê? Errada. De maneira errada, não é? Então, aqui, nesse texto aqui, eu gostaria de falar sobre o valor da denominação. É muito importante, embora Paulo está falando aqui, olha, nem circuncisão, o judaísmo, circuncisão, nem incircuncisão, quer dizer, que não é judaísmo. Judaísmo é uma religião. Não judaísmo, por exemplo, nós estamos no não judaísmo, nós somos incircuncisos, fisicamente falando, né? Ok. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, por favor, para entender um pouquinho, em Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 10 e 11. Atos 17, versículo 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram. Os bereanos são conhecidos, aqueles que não acreditavam em qualquer coisa. Eles examinavam, eles ouviam e iam conferir. Aí, irmãos de Maria, ficou a identidade de bereanos. Os bereanos, o que eu quero dizer com isso, irmã Jéssica? Não tem os batistas, tem também os assembleanos. Não tem os adventistas? O adventista é conhecido como que? Guarda o sábado. É a identidade deles, certo? Jeová, testemunho de Jeová, são conhecidos, né? Porque eles andam falando só de Jeová. É a identidade deles. Eu queria hoje, e eu qualquer dessa vou dar esta palavra aqui na igreja domingo à noite. Eu fico pensando que algumas pessoas, é claro que eu sei que os irmãos aqui na igreja não têm culpa disso. Os irmãos aqui desta igreja não têm culpa. Por que não têm culpa? Porque líderes desta igreja foram levados 4 anos seguidos para fazer curso na igreja batista em Belo Horizonte. Aí as pessoas chegam aqui no púlpito e falam graça e paz. Mas qual é a saudação assembleana? Como é que é? Me digam aí. Digam-me. A paz do Senhor. É questão de identidade. A paz não é graça e paz. Graça e paz é em outros lugares. Não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que cada igreja tem o seu perfil, tem a sua identidade. Então, embora isso não vai influenciar na salvação, como Paulo está falando aqui, nem circunciso, nem incircunciso, mas só que cada igreja tem a sua identidade. E é muito importante que a identidade da igreja seja respeitada. Irmão, se eu quisesse ser batista, estava na Batista. Com todo respeito. Eu não estou aqui falando mal da Batista. Você está entendendo, os irmãos? O que eu estou dizendo é que eu não sou batista e nem tenho a pretensão de ser. Eu sou assembleano. Eu escolhi. Eu estou muito bem, graças a Deus. Os irmãos entendem? Jesus salva na Batista, salva na Presbiteriana, salva sim, tá? Agora, se os irmãos quiserem saber por que eu não sou presbiteriano, pode perguntar, que eu falo, tem as minhas razões, né? Bíblicas. Vou falar uma delas, e aqui eu não estou falando mal, eu só estou falando por que eu não sou. Eu fui convidado, quando eu estava no seminário, irmã Jéssica,
Eu estava no 4º ano de seminário, no ano que eu fui da formatura. Chegou lá o reverendo do Estado do Espírito Santo, presbiteriano, e nos convidaram. Sabe por que eu não fui? O salário é alto, muito mais alto do que da Assembleia. Eles pagam bem. Inclusive, pagam por uma coisa que eu amo fazer, é estudar. Eles pagam a pessoa para fazer doutorado, mestrado, pagam durante todo o tempo do curso. É uma coisa muito boa, muito boa. Mas os irmãos que são da presbiteriana, eles fazem o batismo de criança, e eles fazem o batismo por aspersão, jogam água na cabeça das pessoas, entende? Esse batismo não é bíblico. Então, eu não fui para presbiteriano por causa disso. Foi o principal motivo, tem outros, mas esse foi o principal. Principal foi esse. Se eu sou uma pessoa que valorizo a Escritura, o que eu ia fazer lá? Né? Então, foi por isso, tá bom? Agora vamos lá, vamos continuar aqui. Paramos no versículo? Versículo 6. Versículo 6. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, ou seja, a denominação religiosa, escrita no cartório, para Deus, isso aqui é coisa aqui para a terra, é necessário, mas é aqui para a terra. Em Cristo, isso não conta. Agora vamos lá. Cuidado com denominações falsas, incompletas, que nos desviam da verdade. Versículo 7. Correis bens. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda. Vai. Fica em igreja falsa que você vai ver onde você vai parar. Ai, pastor, não pode falar isso. O que não pode é a pessoa ser enganada e ir para o inferno. É isso que não pode. Isso aqui não pode. Lá em Portugal, irmã Alessandra, eu na praça, estava pregando. E eu falei, que você que tem a imagem, não falei o nome do santo nenhum, não falei. Mas eu falei, adoração às imagens. As pessoas que estão nas igrejas que o sacerdote não é casado, está fora da Bíblia, que todos esses atos diante de Deus, todos os atos daquele sacerdote que não foi constituído por Deus, diante de Deus, são nulos. São nulos. Se Deus não chamou aquele camarada para ser sacerdote, se ele estava exercendo sacerdote fora da palavra, tudo que batismo, casamento, tudo é nulo. Eu expliquei isso, pregando na praça pública. Os irmãos da igreja depois me chamaram, ai pastor, é que o padre ficou chateado. Mas quem é que está aqui para agradar padre? Irmão, eu sou missionário. Se eu passar por um lugar e não ensinar o povo, e não houver uma revolução por causa da palavra, é que o outro pastor ia para a missa junto com o padre e fazia lá junto com ele. Entende? Abra a Bíblia comigo, por favor. Abra a Bíblia e fazer um favor. Em 1 João. Primeira João não, 2 de João. 2 de João, só tem um capítulo, né? 2 João, versículo 9. Eu quero mostrar isso na Bíblia, é porque às vezes tem pessoas que não compreendem direito, né? 2 João, segunda carta de João, versículo 9.
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, nem tem a Deus. Quem persevera, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o. Irmão, a Bíblia não manda não é só fazer isso não, a Bíblia manda nem saudar. Nem saudar. Agora ainda vamos acompanhar um pouco. Aqui no vamos acompanhar um pouco aqui, olha, o versículo agora. Vamos voltar a Gálatas. Vamos voltar a Gálatas. Paramos no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o quê? Condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz é aniquilado. Eu queria que fosse cortado aqueles que vos. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando de falsos líderes. Os falsos líderes, olha, não se pode ter apadrinhamento para encobrir erros. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, nenhuma outra coisa direis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for. Está vendo? Não tem apadrinhamento. Seja ele quem for. Gostando ou não, doutor ou não, pastor ou não, não interessa. Quem for, está vos inquietando, está ensinando coisa errada. Meu desejo é que seja cortado. Paulo falando. Não para só nisso não. Não para aí não. Não propõe, essas pessoas não propõem mudança, porque não se preocupa com condenação. Quer dar um jeitinho, está achando que só porque está na igreja, é batizado, tu participa da ceia, vai para o céu? Vai nessa não. Tenha vida cristã, santa com Deus, para ir para lá, senão não vai não. Vai não. A pessoa não preocupa. Fogem do preço da cruz, versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Aqui, escândalo da cruz. O que é o escândalo da cruz? O que é isso? Escândalo da cruz. É o povo, quando você está pregando, o povo está falando mal de você. Fogem do preço da cruz, escândalo do mundo. Andar na contramão do mundo. Tiago 4:4 diz: aquele que constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A cruz de Cristo é escândalo para as pessoas, mas para aquele que é salvo, é o poder de Deus. O desejo de Paulo é que esses falsos fossem cortados. Olha o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha só. Entre eles estava em briga. Vamos ver um pouquinho sobre os maus obreiros. Vamos ver um pouquinho sobre os maus obreiros. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Rapidinho. 2, versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Olha aqui. Ei, por favor. Ai, meu Deus. O apóstolo Paulo, coitado, está falando mal do Pedro aqui, ó. E o pior de tudo, falou mal do Pedro. Escreveu ainda, o mundo inteiro está sabendo, ele está falando mal. Não se pode falar mal dos outros. Pedro falou mal. Ai, Pedro, Paulo, você não sabe, rapaz. E o pior, foi inspirado pelo Espírito Santo para falar mal ainda do Pedro. Coitadinho. Agora, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo. Está para frente, 2 Timóteo. Capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o tempo que nós estamos vivendo, sim ou não? Porque haverá homens
amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados. Enfim, ele vai falando aqui a questão dele. Aí vai lá, versículo 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esse resiste à verdade. Ai, coitado do Paulo, falando mal do Janes e do Jambres, falando mal dele. Agora capítulo 4, capítulo 4, versículo 10: porque Demas me abandonou. Paulo falando mal de Demas. Demas me abandonou. Agora ainda, versículo 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo a sua... Ele está escrevendo para a igreja. Paulo estava errado. Então, irmãos, quando o pastor está aqui advertindo contra falsas igrejas, falsos pastores, saiba que é bíblico. Paulo advertiu a igreja da aqui, advertiu a Timóteo, escrevendo uma carta: cuidado com essa turma, cuidado com essa gente. Eu estou aqui vacinando os irmãos. Eu não me preocupo com a igreja A, B ou C não, mas agora eu preciso vacinar os irmãos, porque tem gente que acha que toda igreja é igual. Não é não. Você sabe como que a Assembleia de Deus surgiu? Porque Daniel Berg, Gunnar Vingre, que era da igreja batista lá de Chicago, só que era batista renovada, veio aqui para o Brasil, chegou lá em Belém. Eu fui nessa igreja lá em Belém. Eu chegou lá, ele entrou dentro da igreja de Belém, batista, começou a pregar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Sabe o que é que juntou um grupo de irmãos e expulsou o pastor da igreja, expulsou Daniel Bergo Narvig, e a primeira irmã, chamada Celina Albuquerque, foi batizada com o Espírito Santo. Eles foram expulsos da igreja. O meu primo é pastor de uma igreja batista. Se a pessoa, aí umas irmãs, uma jovenzinha lá da igreja, falou bem assim: aleluia, glória a Deus. Terminou o culto e chamou as duas. Falou assim: a assembleia é ali, apontou para a assembleia. Se vocês quiserem dar glória a Deus, vai para lá. Aqui é batista. Aqui tem negócio de glória a Deus, aleluia não. Senta, cala a boca e ouve a palavra. Meu primo fez isso. Então, eu não estou falando que está errado, que está certo. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo assim, é a característica deles. Você está entendendo? E não é igual. Não é igual. Agora, uma coisa eu sei. Atos capítulo 12. Que Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Aqui você não está no cemitério não. Aqui você está numa igreja viva. E você pode dar glória a Deus. E canta rabachuri, canta ramanai. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais textos aqui. Pois quem quiser pode pegar, copiar. Só Paulo citando nome de maus obreiros, carta, escrevendo. E detalhe, entrando séculos lá dentro, nós estamos conhecendo os nomes desses maus obreiros, de igrejas falsas, de doutrinas falsas. A Bíblia registra. Então, já que a Bíblia registra, nós podemos caracterizá-las, né? Caracterizar para que os irmãos conheçam. Deus seja louvado. A verdadeira liberdade não obedece à vontade da carne. Versículo 13 de Gálatas 5, versículo 13, né? É um versículo tão falado ao longo desses estudos. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião. O quê? A carne. Quem dá lugar à carne e pensa que está livre, engana-se a si mesmo, acabará condenado. Olha o versículo 21. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a ela. Quer dizer que tem mais, tá? Acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não... Está pensando que é brincadeira? Conheça as obras da carne, versículo 19. As obras da carne precisam ser sacrificadas, versículo 24. Estou terminando, versículo 24. Porque os que são de Cristo, quem é de Cristo aí? Crucificaram as obras da carne. Aqui, olha um detalhezinho. Com as suas paixões. Olha, versículo 19 e 20, eu vou repetir. A coisa da carne. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Você está com inimizade? Porfia, disputa, emulação, ira. Ai, estou irado. É obra da carne. Peleja, dissensões, heresia. Sabe o que é heresia? Heresia é obra da carne. Heresia é doutrina falsa. Como é que eu combato a heresia se eu não falar o nome da heresia? Hein, presbiteriano? Tem que falar o nome da heresia, né? Heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa assim, olha, tem mais, Mancido. Ai meu Deus, a hora já se foi, eu vou terminar. Os livres andam segundo o Espírito, não estão obrigados ou escravizados pela pecaminosidade. Existe uma guerra entre os dois mundos, o mundo da carne e o mundo do Espírito. Há essa guerra, todos nós enfrentamos ela. Mas o que você tem que fazer? Versículo 24. Olha aí o versículo 24. Olha o que você tem que fazer. Quando a guerra está dentro de você, aquele turbilhão, aquela batalha, diz bem, crucificar a carne com as suas paixões. Está pensando que isso é fácil? É difícil, mas é o que a gente tem que fazer. Somos chamados a frutificar no Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Ah, é? Longanimidade. Irmão Lucas, eu sei que a minha forma de ensinar, de pregar, às vezes a pessoa fica meio brava comigo. Mas usa esse fruto do Espírito aqui, ó. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Somos chamados a frutificar. Agora terminando. Conclusão. Coluna da liberdade em Cristo. Primeiro, os filhos verdadeiros nascem do Espírito Santo. Segundo, possui firmeza em Cristo na sua palavra. Ó, o barco, a vida cristã é assim, vai embora. Não retrocedem. Possui uma fé viva em Cristo. É uma fé viva todo dia. Foge dos líderes e igrejas falsas, pois contribui para o desvio da fé e acabam condenados. Em quinto lugar, a verdadeira liberdade não obedece à vontade pecaminosa da carne. A carne quer uma coisa, no Espírito você quer outra. Renasceu de novo, homem e mulher de Deus, luta contra ela. São as colunas da liberdade. Está livre. Então, quem te dirige é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós precisamos ter firmeza na fé. Tem gente que um dia está no Adventista, outro dia está na Deus e Amor, outro dia está na Assembleia, outro dia está não sei aonde. Não tem firmeza na fé. Se você tem firmeza na fé, você está num tronco, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala, nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aleluia! Deus te entregou uma fé. Deus te colocou no lugar, no aprisco. Deus te colocou no aprisco. Fica lá. Fica no aprisco que Deus te colocou. Amém? O meu irmão Wesley, ele sentiu a chamada pastoral, irmão Hércules, uma chamada para o ministério. E agora, chamado pelo ministério, ele começou a questionar algumas doutrinas, entre elas a do batismo com o Espírito Santo. E aí eu falei assim, meu filho, se Deus está te chamando,
Você congrega onde? Na Assembleia. Na Assembleia de Deus, segue os princípios de Jesus. Jesus falou: não ausentei de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, para ser obreiro na Assembleia de Deus, tem que seguir o mesmo critério que Jesus seguiu. Tem que ser batizado com o Espírito Santo e falar línguas. Agora, porque o meu irmão, quando ele voltou para Jesus, ele voltou numa igreja batista lá em Guarapari. Aí eu peguei, e aí eu falei: então, meu filho, se você estivesse naquela igreja lá, eu não te falaria nada, porque o critério lá é outro. Mas já que você está aqui, e você está falando que Deus está te chamando, Deus está te chamando dentro dessa igreja, faça a prova com Deus. Porque se Ele está te chamando mesmo, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Se Ele não te batizar, é coisa da sua cabeça. Não dê jeitinho para a chamada. Não dê jeitinho. Vou mudar para Batista porque lá me aceita. Não corra atrás da chamada. Deixa a chamada vir até você. Deixa a chamada vir até você. Receba a confirmação de Deus. Deixa Deus confirmar a chamada. Falei com ele: fica firme, meu filho. Meu irmão de sangue, hein? Fez bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, tudo direitinho. Ficou lá. Ficou. Teve um retiro dos jovens, irmã Cida. Terminou o culto do retiro. O jovem não pega guitarra e começa a tocar? Faz aquele barulhão, a gente até quer conversar e não pode, porque eles ficam fazendo aquele barulhão? Não tem? E aí, aconteceu isso. Terminou o culto, a gente queria até conversar, eles começaram a cantar, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele caiu no chão igual bêbado. Nós arrastamos ele, colocamos no banco, ele caía, literalmente embriagado no Espírito Santo. Passou a noite todinha falando em língua. Levaram ele para o quarto, os meninos seguravam ele na cama, e aí, depois de ver se ele dormia, ele falando em língua, ele acordava não, ele saía da cama, ajoelhava, ficava, começava a andar dentro do quarto, não deixou ninguém dormir, falou em línguas a noite todinha, até o dia amanhecer, batizado com o Espírito Santo. Deus confirmando. Deus não precisa de jeitinho humano. Bendito é o nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Você foi chamado para a liberdade. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Siga em frente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar. Vamos orar pelos irmãos que são fiéis.